Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteria. E bora lá para mais um final de semana com bastante encomenda com a graça do bom Deus. É isso aí, gente. Então, vou mostrar um pouquinho da rotina, fazer um vlog aqui para vocês da rotina das encomendas. Coloquei aqui ó, os potes todos para cá, ó. Falta espaço, viu, gente? Vou falar para vocês. Ai, como faz falta ter um cantinho, né, pra gente trabalhar mais. Se Deus quiser, Deus irá nos honrar aí para a honra e glória do Senhor. Mais pra frente, quem sabe eu não consigo novamente erguer o meu ateliê em nome de Jesus, tenho fé. Então, vou mostrar um pouquinho o que eu vou estar fazendo hoje aqui pra vocês. Tem bastante massa, bastante recheio. Ontem já cozinhei umas latinhas, ó, acho que tá até ali, ó. Cozinhei bastante latinha de leite condensado, tá? Que eu vou estar utilizando bastante esse final de semana. Eu acho que eu vou ter até que repor depois, mas tá bom, graças a Deus. Tá repondo porque tá saindo, né, gente? E vamos ter brigadeiro, ninho, doce de leite com nozes, doce de leite com abacaxi. Então, tem bastante variedade de recheio para este final de semana, tá bom? Então, já vou mostrar para vocês o que eu já vou estar preparando por aqui hoje, na sexta-feira, tá? Para os bolos que irão sair amanhã no sábado. Então, bora lá, bora trabalhar. Que Deus abençoe nosso dia. Bom, então aqui, gente, eu já deixei separadinho aqui as farinhas, tá bom? Pra facilitar. Então, essa aqui é da massa de chocolate que eu vou fazer depois. Vou fazer uma amassada de 12 ovos, tá? Que aí vou fazer dois bolos, tá? Com essa massa aqui, um retangular de 2 quilos e um redondo também de 2 quilos que sairão amanhã, também no sábado, tá? E aí eu já vou aproveitar, já vou fazer uma outra massa menor, porque como eu tenho, parece que só ela é menor até o momento, então eu já vou fazer pra fazer uma outra de 1 quilo, tá? Então, eu vou bater essa quantidade, completa as duas formas ali, completo a outra de 1 quilinho, tá bom? Que aí já vai facilitar pra mim. Então, já vou deixar aqui no cantinho. Ah, deixa eu listar pra vocês, né? Então, aqui eu tenho 6 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de chocolate em pó 50% e 2 colherzinhas de fermento em pó, tá? Utiliza aquela colher medidora, tá bom? Então, já tá preparado aqui. E agora, eu vou bater aqui a minha massa branca, tá bom? De 12 ovos também, porém, vou fazer com 14, já explico pra vocês o porquê. Então, eu vou ter que completar aqui, gente, ó, 3 formas, tá? Uma redonda 18 por 10, uma retangular 20 por 15 e uma retangular 25 por 17, tá bom? Aqui é meu bolo de 3 quilos, e esses aqui são meus bolos de 2 quilos, tá? Então, aqui no bolo da batedeira, eu já tenho 4 xícaras de açúcar, tá? Eu utilizo o cristal, mas você pode estar utilizando o refinado também. O cristal aqui, financeiramente, sai muito mais em conta pra mim do que o açúcar refinado, por isso que eu sempre utilizo o cristal. Mas dá certo do mesmo jeito, tá? Independente do açúcar. Aí, aqui, ó, eu já coloquei aqui, gente, 6,5 xícaras de farinha de trigo, tá? Como eu tô usando ovos a mais, então eu coloquei 6,5 xícaras de farinha de trigo. E já coloquei aqui na minha farinha 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá bom? Eu estou utilizando aqui um total, normalmente faço com 12 ovos, né? Essa minha receita. Porém, eu estou utilizando um total de 14 ovos, porque esse ovo aqui, gente, ele tá menorzinho, ó a diferença, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. E eles não estão todos no mesmo tamanho. Esse aqui eu peguei com um vendedor e esse aqui eu peguei com outro vendedor. Esse vendedor aqui vende ovo todo uniforme, de um tamanho só. Porém, esse aqui sai mais em conta os ovos que ele vende. Porém, vem ovo grande, ovo pequeno. Então, é meio que seleciona. Ele sai mais barato pra gente, claro. Porém, ele não seleciona todos do mesmo tamanho, igual esse vendedor aqui. Tá vendo? Então, tem bastante desse aqui, ó, menorzinho. Então, por isso que eu estou utilizando 14 unidades aqui. É bom também que já dá uma aumentada na minha massa. E aí, eu já espero conseguir já completar as 3 formas de uma vez só, tá bom? Então, eu vou quebrar os meus ovos aqui separadamente. Sempre falo pra vocês, quebrem os ovos separadamente, pra não ter surpresa ruim aí, tá bom? E aí, eu vou bater essa mistura até dobrar bem de volume. Não tem um tempo exato, tá, gente? Tô acostumada a bater, eu deixo aí batendo, vou fazendo outras coisas. Quando eu vejo que já tá no ponto que eu quero, no ponto que eu preciso, eu vou vir e vou diminuir a velocidade aqui da minha batedeira e venho adicionando meu leite, tá? Na minha massa branca eu utilizo o leite, na massa de chocolate eu gosto de colocar a água e óleo, tá? Na massa branca, vocês já perceberam, não vai óleo nem manteiga, tá bom? Eu tenho o hábito de fazer ela sem óleo e sem manteiga, é essa massa que eu utilizo, tá bom? E aí, eu venho, adiciono meu leite aqui. Se eu ver que vai transbordar por conta da quantidade, eu paro de adicionar no bowl da batedeira e termino o processo lá no bacião, como de costume, tá bom? E vou fazer também aquele processo da peneiragem da massa, que é bastante massa. Então, vou peneirar numa outra bacia minha massa, depois de pronta, tá bom? Pra aí, sim, depois eu distribuir em todas as formas. Depois eu falo pra vocês se deu certo pra completar as 3 aqui, mas eu acredito que dá, em nome de Jesus.
E é isso aí, gente. Então, depois eu vou mostrando mais um pouquinho do dia aqui pra vocês. Tem bastante coisinha pra gravar também, tá bom? Então, espero conseguir gravar tudo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, bora. Gente, parei aqui rapidinho só pra falar pra vocês. Quando eu falo pra vocês, quebrem os ovos separadamente, é sobre isso. Um ovo podre, cheiro horrível. Ó, acho que ele apodreceu há pouco tempo, mas tá fedendo muito. E olha, se eu tivesse quebrando bem aqui, eu ia perder aqui tudo aqui, gente, ó, 2, 4, 6, 8, 10 ovos e 4 xícaras de açúcar. É que eu iria perder se eu tivesse quebrado esse ovo diretamente no bowl da minha batedeira. Tá vendo? Por isso que eu sempre falo pra vocês, não espera acontecer. Então, quebre separadamente cada ovo. Ah, é 2 ovos, quebra separadamente, tá bom? É 3 ovos, quebra separadamente. Por conta disso, tá vendo? Então, é isso aí, tem que ter sempre cuidado, tá bom? Ó, gente, então a massa deu certinho aqui, ó, pras formas, tá bom? Que eu fiz aí com esses ovos. E agora eu vou levar pra assar e depois, é claro, mostro o resultado pra vocês, tá bom? Vou ter que fazer, enquanto vai assando, eu vou ter que subir ali em cima atrás de ovos, porque eu estou sem ovos, né, pra bater a massa de chocolate. Então, eu vou deixar esse aqui assando e vou correr atrás desses ovos, depois eu vou começar a pegar também pra fazer as etapas dos recheios, tá bom? Bom, gente, então já vou aqui, ó, mexer um recheio de doce de leite, enquanto as minhas massas assam, ó. Então, eu coloquei aqui 2 caixinhas do creme de leite, tá bom? E tô adicionando aqui 2 latinhas de leite condensado escozidas, tá bom? Cozinhei 4 latinhas na panela de pressão por 40 minutos, tá bom? Então, 40 minutos as 4 latinhas, ó, e aí ele fica assim, ó, tá bom? Perfeitinho. Aí, eu mostrei no vídeo passado, o último vídeo que tá postado aqui, eu mostrei pra vocês um pouquinho do passo a passo de como eu preparo meu recheio de doce de leite, tá bom? Só vocês correr lá pra dar uma olhadinha, uma conferida. Então, já vou colocar aqui, vou bater ele aqui, né, pra dar aquela misturada, aquela diluída muito bem aqui no meu doce de leite, tá? Pra ele ficar bem lisinho, bem bonitão mesmo. Depois eu levo ao fogo pra dar o ponto de brigadeiro, tá bom? Esse aqui vai ser de doce de leite com abacaxi. O abacaxi eu coloco na minha massa, tá? Eu coloco o abacaxi na massa, coloco uma camada de recheio. Mais massa, abacaxi e recheio, tá bom? Eu faço dessa forma. Mas vocês podem estar misturando também o abacaxi no recheio, tá? Depois que o recheio esfriar, vocês podem estar fazendo a mistura do abacaxi no próprio recheio direto, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí, depois eu vou fazer exatamente a mesma medida novamente, porém, eu vou fazer com nozes, tá? Que ele vai sair com as nozes, tá? E aí, eu vou mostrando pra vocês mais um pouquinho. Eu compro as nozes, gente, assim, ó, em porções, ó, de 100 gramas. Aqui é R$ 9,90, tá bom? Eu pago nela, ó, é umas nozes bem bonitas que eu pego lá na moça. Ela é bem marronzinha, bem bonitona mesmo, a inteira, ó, uma graça. E aí, eu vou usar 2 pacotinhos, tá? Como eu vou fazer uma medida de 2 para 2, então, eu vou colocar os 2 pacotinhos
Eu vou triturar, vou ver. Se for muito, aí eu deixo um pacotinho e meio, tá bom, gente? Eu coloco um e meio, acho que fica bacana também. Vou dar uma triturada nela, tá? Eu não coloco ela inteira assim, lógico, né, gente? Então, vou dar uma boa triturada nela, mas não muito, pra também não ficar muito farelo, tá? Só dar uma triturada pra ela ficar bem menor no nosso recheio aí, tá bom? E aí, depois eu faço essa mesma quantidade pra tá colocando. Esse aqui vai das nozes, ele vai num bolo de 25 por 17, tá bom? Que é o meu bolo de 3 quilos, tá bom? Bom, gente, as minhas massas brancas já estão prontas, já eu mostro pra vocês. E agora, bora bater as massas de chocolate pra pôr pra assar, tá bom? Então, eu já fiz a remessa de recheio de doce de leite que vocês viram, e agora eu vou fazer mais uma remessa. Assim que eu colocar esse aqui no forno, eu já vou fazer mais uma remessa de recheio de doce de leite, que vai ser o recheio de doce de leite com as nozes, tá? Eu triturei elas, ficou bem trituradinha, e aí eu separei 150 gramas, que eu acho que vai ser mais que o suficiente, tá bom? Pra essa quantidade aqui que eu falei pra vocês. Bom, gente, então pronto, ó, massa de chocolate já pronta, tá bom, ó? Então, fiz esse aqui, ó, que eu tinha que fazer também na forma 15, na forma 20 e na forma 18. E ainda sobrou um bentô aqui na forma 10, tá bom? Então, é isso, agora eu vou levar pra assar e depois eu mostro pra vocês o resultado de todas as massas. Gente, deixa eu mostrar o resultado das massas, ó. Então, essa aqui é a massa, as massas brancas, tá? Feita lá com a quantidade aí de 14 ovos, né? Que eu falei pra vocês que os ovos estavam pequenos, né? Então, eu aumentei mais 2 ovos e aumentei um pouquinho também a quantidade da farinha, tá bom? Os demais continuaram na mesma medida. E aqui também estão as massas de chocolate, tá? Ficaram bem bonitas, ó. Estão todas frias já, tá? Como hoje eu iniciei pelas massas, então as massas já estão todas frias, já estão todas prontas para ser desenformada, cortada e ficar já certinho para aguardar a prensagem, tá bom? O último bolo que eu vou prensar vai ser esse aqui, né? Porque o recheio de chocolate eu fiz ele agora por último, então ele tá bem quente. Eu acho sempre que o recheio de chocolate em si, ele demora muito mais pra esfriar, tá bom? É um dos recheios que mais demora aqui pra esfriar, é o recheio de chocolate, tá? Então, essa massa aqui, eu vou deixar pra prensá-la por último, porque ela vai ser um recheio de... Essa aqui não, gente, perdão, essa aqui. Essa aqui vai ser de ninho, olha eu tô fazendo confusão, hein, misericórdia. Essa aqui, no caso, tá? Vai ser a última que eu vou prensar, tá? Que ela vai ser de chocolate com um bombom sonho de valsa, tá? Essa aqui de ninho, essa aqui é de ninho com bombom também, essa aqui é do meu sobrinho. E essa aqui vai ser de doce de leite com nozes, doce de leite com abacaxi. E essa aqui vai ser de uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, tá bom? Então, essa aqui vai ser massa branca, ninho e brigadeiro, tá? Então, aí, ó, ficaram prontas, maravilhosas as massas, vocês viram aí, ó? Mesmo ela peneirada, tá? Sempre cresce muito bem, maravilhosamente bem, tá bom? Então, é isso aí, eu queria mostrar o resultado dela pra vocês. A prensagem eu acho que eu não vou mostrar, porque já tá bem tardinho aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a hora tá passando assim, na velocidade da luz. Nossa, uma hora dessa eu já teria feito tudo que eu tinha pra fazer. Sério, já teria prensado, já teria limpado toda a bagunça aqui, mas eu ainda tô aqui, vai dar 6 horas já da tarde, gente. Ó, 17h47. E eu ainda não prensei nenhum bolo ainda. Mas enfim, né? Seguimos. Então, agora eu fiquei só com a parte da prensagem mesmo, tá bom, gente? Mas eu queria mostrar o resultado dessas massas maravilhosas pra vocês, tá bom? E também eu quero agradecer a todos vocês que estão produzindo as massas e que estão postando, me marcando, me mandando mensagem, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, tá mostrando lá o trabalho de vocês e agradecendo, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito grata, gente, de poder ajudar de alguma forma, tá? Fico muito grata mesmo, de todo o coração. Eu espero que venha muito, muito, muito mais aí na cozinha de vocês, tá bom? Fico muito grata mesmo por poder ajudar vocês, tirar dúvida também quando alguém me pede lá no Instagram. Eu sempre tô tirando dúvida de vocês por lá também, tá bom? Então é isso, se eu não respondi alguém aqui, me desculpa. Com a graça de Deus, nossa, eu nem pensava que eu ia chegar nesse nível de dizer que, gente, eu não tô dando conta de responder. Sério mesmo, gente. Batemos aí os 10 mil aí no YouTube, tá? Tô muito grata, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo desde o começo, que foram chegando, que estão chegando, assim. Só agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Saibam que sempre quando eu oro, vocês estão nas minhas orações, tá bom? Mesmo que eu não conheça vocês aí pessoalmente, Deus conhece cada um de vocês, tá bom? E eu sempre oro e peço muito pela vida de cada um de vocês, tá bom? Então, é isso aí, gente, ó. Por hoje, acho que eu vou mostrar só isso. Vou fazer as prensagens rapidinho aqui, né? Deixa eu virar aqui pra falar com vocês, né, gente?
Então, por hoje eu vou mostrar só isso por enquanto, né? Mostrei um pouquinho da massa, né? Fiz os recheios de doce de leite, fiz de ninho, fiz chocolate, fiz brigadeiro, bastante recheio, né? Falei pra vocês que ia sair por aqui. O dia passa voando, correndo. E pra minha sorte, a Maluzinha dormiu. Pra quem já é antigo aqui no canal, sabe que toda vez que a Maluzinha dorme, ela acorda o quê? Num chororô danado. Então, eu vou correr de novo, né? Fazer como eu sempre faço, correr e tentar fazer o máximo de coisa que eu conseguir fazer aqui antes dela acordar, gente. Ah, deixa eu dar também outra... Como é que se diz, gente? A palavra eu esqueci. Mas deixa eu falar pra vocês sobre os escorpiões, gente. Por enquanto, eu tô achando bem menos do que antes. Antes eu tava achando todo santo dia. Com a chegada do muro, né? Eles estão mexendo aí, então tem sempre o movimento. E já tá, como vocês viram no último vídeo, eu mostrei pra vocês o andamento do muro, o tamanho que já tá, como já está. Então sim, tá dando uma boa diminuída na frequência dos escorpiões. Não subiram, tá? Ainda tô achando um aqui, outro acolá, mas assim, bem menos do que antes, né? Porque antes eu tava achando todos os dias e vários escorpiões, 2, 3 lá fora, né? E já cheguei a achar aqui dentro também, como eu falei pra vocês. Mas agora tá dando uma leve diminuída, acho que tá dando uma dificultada dele estar vindo acessando aqui, tá bom, gente? Graças a Deus, mas ainda tem. E até falei com a vizinha. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo passado com o esposo de uma moça que havia sido picado? Hoje eu falei com ela, inclusive, ela estava ali na rua e ela realmente era o esposo dela que havia sido picado. E ela também tá bem amedrontada porque ela tem criança pequena, dá pra ver que ela tá muito assustada. E ela já mora na rua de cima, e é toda murada a casa dela. E ela falou também que já entrou em contato aqui com vários vereadores, vários órgãos públicos, e foi, inclusive, na vigilância sanitária aqui da nossa cidade. Ela foi pessoalmente falar com o pessoal lá, gente, pra vocês terem noção de como tá difícil desse povo chegar até aqui. É o que eu falei pra ela, eu falei, espero que eles não estejam esperando acontecer algo de ruim pra eles virem com a cavalaria aí, né, gente, porque todo mundo já foi atrás dos vereadores, fomos até lá, ela foi até lá, tem gente que foi lá até lá também falar com a vigilância sanitária, com o próprio, né, sobre a epidemia, né, que é o órgão responsável aqui da nossa cidade, por enquanto, mas ninguém veio ver, ninguém veio falar com a gente, ninguém veio limpar. Então tá do jeito que tá. Oremos, né, gente, para que dê tudo certo, que não aconteça nada de ruim, né? É o que eu sempre tenho pedido em oração. Mas é isso, gente. Então amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Vai estar bem corrida amanhã também, porque além dos bolos que eu já tenho pra fazer no domingo, vai ter esses aqui que eu tô mostrando pra vocês que irão sair. Então acaba ficando um pouquinho mais corrida, e com a Maluzinha em casa fica mais corridinho ainda, né? Que eu tenho que dar atenção pra ela, para almoço, enfim. Mas vai dar tudo certo, a gente dá conta, graças ao bom Deus. Então é isso, amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês. E, mais uma vez, muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui comigo, tá bom? Deus abençoe. Então amanhã a gente volta aqui. Bom dia, gente. Outro dia por aqui, bora lá já cedinho, né? Hoje eu acordei bem cedo pra ver se consigo adiantar o máximo de coisa possível, tá? Então, já vou colocar aqui as duas batedeiras pra funcionar agora cedo, tá bom? Pra tá fazendo já essa amassada. Então, eu tenho duas massas, tá bom? Na forma 36 por 26 por 10 de altura. Ambas são massa branca, tá bom? Então, já vou tá fazendo essas massas agora de manhã, tá bom? Então, vou fazer as minhas massas de 12 ovos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, nos bolos da batedeira, 4 xícaras de açúcar em cada uma. E coloquei 12 unidades de ovos em cada uma, tá? E aí, aqui também, ó, antes de dormir ontem, eu já deixei pronto 6 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá bom? E agora, eu vou tá mornando aí, então, o leite, né? Porque tá na geladeira, eu vou dar uma leve mornada, só pra ele não ficar tão gelado, tá bom? Então, eu vou colocar em cada massa 3 xícaras de leite, tá bom? Pra cada amassada aí. Então, vou colocar já as minhas batedeiras pra funcionar. E é isso aí, daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Já forrei a minha forma, tá? Com papel manteiga. Se vocês não tiverem papel manteiga, pode ser tranquilamente papel toalha, tá bom? Que funciona também, mesmo sendo uma massa bem grande, funciona papel toalha também. Ou então, o desmoldante, tá bom? Prontinho, gente, o resultado da massa, ó. Então, tá aqui, já vou levar ela pro forno pra assar, tá bom? Essa massa, ela demora bastante pra assar, como são duas ainda, tá bom? Então,
requer bastante tempo para estar assando as duas, tá? Então, eu creio que leva em torno aí de 2 horas para estar assando. Depois eu vou ver se eu lembro de falar para vocês o tempo que ficou. Mas é de 2 horas em diante, tá bom, gente? Demora mesmo, tá? Aqui o meu fogão, ele é de 5 bocas, então ele cabe as duas formas lá tranquilamente, só que cabe as duas, não cabe mais nada, tá bom? Então, eu já vou assando as duas numa remessa só, por isso que eu já bati tudo junto aqui, ó, pra aproveitar aqui o embalo, tá bom? Então, eu vou levar ela pra assar, daqui a pouquinho, é claro, mostro o resultado dela pra vocês. Eu vou assar elas a 180 graus, tá bom? No forno a gás, ó. Então, tá aí, ó. E a peneirei também ela, tá? Peneirei ela direto dentro da assadeira, tá bom, gente? Então, fiz aquele processo novamente da paneiragem, tá? Bom, gente, esse é o resultado das massas. Olha só como que elas ficaram. Esse lado aqui do forno, ó, deixa mais moreninho, né? E aquele lado acaba ficando mais branquinho, né? Ó, então ficou assim. Queria só mostrar pra vocês de longe, ó de perto também. Essa parte aqui de cima, como eu sempre falo, eu removo, tá bom? Bem superficialmente mesmo, só pra tirar só essa película que ele cria aqui em cima. Então, eu retiro ela, tá? Eu não utilizo. Eu removo bem de levinho, bem fininho mesmo, só pra tirar, tá? E aí, eu não utilizo, tá bom? Então, eu sempre gosto de estar removendo. Ela ficou por 2 horas e 40 minutinhos, tá? 2 horas e 40 minutos assando no forno a gás a 180 graus, tá bom? Então, ó. Ficou assim, ó, deixa eu mostrar por aqui pra vocês verem. Bem de pertinho. E aí, as duas vão ser ninho com morango, tá bom? Pra cada massa, gente, eu faço 4 leite condensado, 5 cremes de leite, uma xícara de leite em pó e 4 colheres de sopa de chocolate em pó, tá bom? Eu comprei 4 bandejinhas de morango pra cada bolo, mais uma, tá? Então, foi 4 caixas fechadas, 2 caixas fechadas, né? Cada caixa contém 4 bandejinhas. Então, eu comprei 4 bandejinhas mais uma solta, ou seja, num total, 5 bandejinhas de morango para cada bolo, tá? 5 bandejinhas para esse, 5 bandejinhas para esse, tá bom? Pode ser que sobre, ou também pode ser que falte, por quê? Porque às vezes pode ser que não tenha um morango ou outro que esteja muito bom, tá bom? Eu tentei selecionar os melhores possível, mas é só a hora que eu for mexer com eles que eu vou ver se tá tudo ok mesmo, se não tem nenhum que eu vou ter que descartar, né? Porque morango a gente sabe, a gente sempre tem que comprar mais, principalmente pro bolo grande, né, gente? Então, é isso aí. Mas aí, o morango eu só vou mexer nele na hora da prensagem. Eu só pego ele pra lavar, higienizar, tudo certinho no momento da prensagem, tá? Antes disso, eu não mexo. Eu deixo ele lá quietinho na geladeira, tá bom? Então, ó, queria mostrar pra vocês o resultado, ó, enquanto tá clarinho por aqui, ó. Bom, gente, então, eu vou dar início aqui agora à preparação dos recheios. Então, vou fazer 2 medidas exatamente iguais essas, tá bom? Vou fazer 2 medidas dessas. E depois eu vou fazer 3 medidas, tá? Depois eu vou fazer mais 3 medidas aí. Vou colocar aqui o leite condensado na minha panela. Gente, eu não sei aí com vocês, mas o piracanjuba, eu tô achando ele tão ralinho. Olha isso. Olha isso. Muito ralo. Nossa, eu tô achando ele super ralo, gente. Não sei o que aconteceu, mas ele tá muito ralinho. Não era tão grosso, mas também não era tão ralinho assim como ele tá agora não, viu? Não sei se é só aqui, não sei se é essa remessa. Na remessa passada que eu comprei, eu até comentei com vocês, né, que tava ficando muito amarelado o recheio por conta dele tá muito fino e tá demorando mais, né, pra cozinhar. Eu tava até colocando na boca do meio, que eu mostrei pra vocês, acho que no último vídeo, né, que eu tava colocando lá na boca do meio pra evitar dele ficar tão amarelado. Aí, comprei e fiz a reposição de estoque novamente esse mês e tá exatamente igual, gente. Tá bem líquido, sabe? Bem ralo mesmo. Sei lá, sabe? Mas aí era o que tava na promoção, né? O Italac tava bem mais caro. E aí, compensou pra mim pegar o piracanjuba. Eu peguei esse mês ele por 5,29, eu acho. Acho que foi 5,29. Então, compensou pegar ele porque o Italac tá saindo quase R$6, né? Então, uma diferença gritante, ainda mais pra gente que pega de caixas fechadas. Então, é isso, gente. Então, aqui vão 4 caixinhas de leite condensado. E aí, depois eu vou diluir aqui minha xícara de leite em pó aqui no meu leite condensado. E aí, sim, depois eu venho e adiciono os meus cremes de leite, tá bom? E por último, eu coloco aqui 4 colheres rasas de manteiga. Eu utilizo sempre a sem sal, eu prefiro, tá, gente? Mas pode ser com sal também, mas eu prefiro a sem sal. Não gosto de sentir teor de sal nos meus recheios, nas minhas massas. Enfim, manteiga com sal pra comer com pão. Coisa minha, tá, gente? Mas é isso.
Aí, eu vou botar pra mexer. Tirei essa remessa, eu já coloco a segunda remessa aqui e a terceira também, tá bom? Já vou fazendo tudo de uma vez, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês. E eu ainda tenho, acho que mais 2 massas pra fazer. Então, eu vou mostrando, tá bom? Ó, gente, mostrar um pouquinho pra vocês, ó, tá vendo? Então, já tá chegando no ponto, tá vendo? Eu já tô vendo lá o fundo da panela através de uma pá. Como é grande quantidade, a outra quase não aparece, tá bom? Mas eu vou esperar mais uns 5 minutinhos, tá bom? E aí eu já tiro esse recheio e já coloco a segunda remessa pra mexer, tá? Então, só pra mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Se eu tivesse 2 panelas, eu já tava fazendo todas as remessas, gente. Nossa, é uma mão na roda, viu, a panela? Muito boa mesmo, eu gosto. Me ajuda bastante, tá? Aí, esse tempinho, eu acabei sentando ali pra dar uma descansada. Fiquei com muita dor na batata da perna ontem, porque fiquei muito tempo em pé, né? Então, falei, vou deixar mexer, vou sentar um pouquinho só, pelo menos, né? E é isso, gente, ó. Bom, gente, agora eu vou fazer as 2 últimas massas, tá bom? Que vai ser essa aqui na forma 20 por 15 e essa aqui na forma 15 por 10, tá bom? Ambas vão ser na massa branca com recheio de ninho com bombom, as duas, tá? Então, eu coloquei aqui no bowl da minha batedeira 2 xícaras de açúcar e vou estar utilizando 6 unidades de ovos. Esse ovo, em compensação, em vista do outro que eu mostrei pra vocês, tá gigantesco, né? Tá um verdadeiro ovo de Itu. E vou estar utilizando também aqui 300 ml de leite, tá bom? Então, vou bater aqui os ovos com o açúcar até dobrar de volume. Ficou um volumão bem bonitão, um cremão maravilhoso. Aí, eu diminuo a velocidade da minha batedeira e venho adicionando aqui o leite, isso mesmo, o leite. Eu vou dar uma mornada porque ele tá bem gelado, tava na geladeira. Então, vou adicionar aqui 300 ml de leite, tá bom? E a farinha, nem peguei a farinha, gente. Eu vou pegar a farinha ali. Então, pra essa massa aqui, eu utilizo 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Porque aqui tem um total aqui de 3,5 kg praticamente de bolo, tá? 2 quilos aqui e 1,5 kg aqui. Então, por isso que eu tô fazendo essa massa aqui de 6 ovos, tá? E eu acho que ainda vai sobrar pra fazer um bentô. Quer ver? Eu tenho certeza que vai sobrar, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá pra lá. Depois eu mostro pra vocês, mas eu acredito que ainda vai dar pra fazer um bentô ainda, hein? Esses ovos estão muito grandes, olha isso. Tá gigantesco. Daria até pra fazer com 5 ovos, mas se sobrar pra fazer bentô, tá ótimo. Então, é isso. E aí, depois eu desligo a minha batedeira, né? Depois que eu colocar o meu leite aqui. E aí, com a ajuda do fouet, é que eu vou adicionar aqui os secos, tá bom? Que é a farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó, tá bom? A farinha de trigo eu misturo em 2 etapas, coloco primeiro a metade, depois eu misturo e coloco a última etapa, depois eu misturo. E aí sim, depois eu distribuo nas minhas formas, tá bom? Então, é isso aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Ó, gente, então como eu falei pra vocês, ó, ainda rendeu super bem, ó, deu pra fazer um bentô, tá bom? Ó, então ficou assim, ó, e agora eu vou levar pra assar. Bom dia, gente, outro dia por aqui, novamente a pessoa some, depois aparece do nada, né? Aparece fazendo a massa, depois aparece já no dia seguinte pra confeitar o bolo. Bom, gente, ó, então aqui tá um dos bolos grandes, né? Que eu fiz a massa, que eu mostrei um pouquinho pra vocês aí, né? Que é a minha maçona de 12 ovos. Então, esse recheio aqui é o recheio de ninho com morango. Eu utilizei, gente, no total de 5 bandejinhas, tá bom? Para cada bolo. Como eu falei pra vocês, são 2 bolos ninho com morango. Então, eu utilizei 5 bandejinhas de morango nesse bolo aqui e 5 bandejinhas de morango no outro bolo também, tá bom? Fiz aqui a barreirinha de contenção, né, com o recheio. O recheio também deu exatamente a proporção que eu mostrei pra vocês, deu certinho, tá bom? Não sobrou, mas também não faltou. Então, deu super certinho aí, tá? Bom, então, vou decorar esse bolinho, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Esse bolinho hoje, ele vai nessa bandeja, que é essa bandeja laminada de número 6, tá bom? Eu não tenho a embalagem fechadinha, eu sempre gosto, eu falo pra vocês que eu gosto de mandar na embalagem G78, né? Fechadinha, e aí quando ele vai na embalagem fechada G78, aí eu coloco um pratinho de número 5 pra caber dentro dessa embalagem. Porém, eu não tenho a embalagem, tá bom? Dessa vez não chegou lá na loja que eu compro. A moça até fez o pedido, mas chegou apenas a G70. A G78 não veio a tempo, tá bom? Então, ele vai assim mesmo, aberto para a cliente, tá bom? Então, vai sair daqui da cozinha pro carro da cliente. Do carro da cliente, ele vai chegar na chácara onde ela vai estar comemorando o aniversário do filho dela, tá bom, gente? Então, é rapidinho.
essa embalagem aqui, ela suporta super bem o peso desse bolo, tá? Porque é uma embalagem feita justamente para isso, tá bom? Então, em questão, às vezes a pessoa fala, ah, será que aguenta, não é perigoso? É uma embalagem que já foi feita para isso, para essa finalidade, tá bom? Então, não é nem o jeito, não é nem a questão da embalagem, mas sim o jeito que a pessoa vai transportar, vai levar, vai segurar. E é claro, a gente sempre indica para o cliente segurar certinho no meio, tomar cuidado, não levar no colo, evitar levar no colo, né, no caso. Como é um bolo pesado, então eu falo assim, ponha de apoio quando tiver plano. Quando tiver lombada, uma descida, uma virada, dá uma leve erguida nele para ele ficar no alto paradinho assim, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou decorar esse bolinho, ele vai ser no tema do São Paulo. E ele vai ser com um papel arroz. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir gravar eu colocando porque eu perdi o tripézinho que eu utilizo aqui pra segurar o celular pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu queria mostrar, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Vou tentar aqui fazer uma gambiarra aqui pra mostrar aplicando o papel arroz aqui pra vocês. Então, eu vou começar com uma pré-camada bem branquinha, tá bom? Nas laterais, bem tranquilinha. Porém, aqui em cima eu vou dar aquela caprichada, porque como eu falei pra vocês, eu vou estar colocando papel arroz, então precisa estar bem lisinho, tá? Bem planinho, bem bacana, uma camada bem boa de chantilly. Pra que eu possa estar aplicando esse papel arroz aqui, tá bom? Então, vou remover meu plastiquinho, vou limpar aqui a minha bandejinha toda em volta, tá bom? E aí, eu vou começar a fazer o trabalho aqui. Nas laterais vai ser trabalho de bico, vou estar utilizando esse biquinho 70 aqui, ó. Como é um bolinho masculino, tá bom? Do São Paulo, que eu falei pra vocês. Então, eu vou fazer ele branquinho em todas as laterais. Aí, aqui, bem na medida aqui, ó, eu vou fazer um detalhe em vermelho e aqui também detalhe em vermelho, tá bom? Só não vou deixar o vermelho tocar no papel arroz. Vamos ver como é que ele vai ficar o tamanho aqui. Ele não é exatamente do tamanho, ele é um pouco menor, pra não manchar esse meu papel, tá bom? Então, é isso aí. Ó, gente, então fiz a pré-camada, tá bom, ó? Tô tentando mostrar aqui pra vocês do alto, daqui a pouco eu posiciono vocês pra vocês verem. Agora, eu hidratei bem hidratado mesmo o chantilly, pra fazer a camada bem lisinha, tá bom? Pra tá aplicando o papel arroz, tá bom? Então, a pré-camada eu fiz assim, ó, pra cobrir todas as migalhas, segurar todas as migalhas do bolo. Fiz uma pré-camada fina aqui também, tá bom? E agora, eu tô colocando aqui chantilly bem hidratado, tá bom? Na parte de cima. E aí, depois eu venho fazendo as laterais pra aplicar o papel arroz. Bom, gente, então vamos lá, ó, posicionei vocês aqui. Então, esse aqui é o papel, tá? Vou abrir ele aqui, ó, pra tá colocando ele aí no bolo. E aí, eu vou olhar aqui de cima, tá, gente? Pra tentar posicionar o mais certinho possível, tá? Pra não sobrar nem muito em cima, nem muito embaixo, nem muito de um lado, nem do outro, tá? Ó. Coloquei ele aqui, ó. E agora, gente, eu vou do meio jogando aqui, ó, pros cantos, tá? Do meio, ó, eu vou jogando aqui, ó, com cuidado, mãos bem leve, tá? Porque daqui a pouquinho ele vai absorver a umidade desse bolo. Então, se você não tiver cuidado, você acaba rasgando esse papel, tá? Então, ó, vai sempre ó, do meio, ó, e vai puxando, tá? E vai colando ele aqui, ó. Tomar cuidado pra mão não relar no chantilly e depois relar no papel, que senão rasga, tá? Depois ele vai dar uma enrugadinha, mas depois ele vai voltando, tá? Ele vai dando uma esticada aqui no bolo, tá bom? Ó. Vendo? Ele tá dando uma enrugada já, porém depois ele vai esticando, tá, gente? Parece que tá voltando, né, a fase aí dos papéis arroz.
os bolos de corte. Prontinho, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de pertinho pra vocês, ó. Opa. Então, ficou assim, tá vendo? A máquina da moça, ela não faz esse tamanho da minha forma. Esse aqui é o tamanho maior que ela faz, tá bom? E agora eu vou fazer um trabalhinho de bico. Vou fazer um trabalho de bico branquinho aqui, tá bom? Todo branquinho. Não vou pôr cor aqui pra não manchar o meu papel. Então, aqui em volta do papel arroz, eu vou fazer um trabalhinho de bico com um biquinho... Deixa eu ver, 32, tá? Vou estar utilizando o biquinho 32. E aí, aqui, ó, longe do meu papel, eu vou estar fazendo um trabalho com o mesmo bico, porém, numa cor vermelha, tá? Então, vou fazer aqui e aqui embaixo também, todo o rodapé, tá bom? Então, ficou assim, ó. E bora lá fazer o trabalho do bico. Então, bora lá. Coloquei meu chantilly aqui, ó. E aí, vou fazendo um trabalhinho aqui, tá? Então, só vou apertar e puxar, tá, gente? Bem simplesinho mesmo, um trabalhinho aqui, ó. Vamos tampar toda a lateral aqui do nosso papel arroz, tá bom? A casa lá tava... Ó. E agora vamos trocar e vamos pegar o chantilly vermelho, tá? Ó, então ficou assim, em volta do papel. E agora eu vou trocar pelo chantilly vermelho, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Mesmo bico, tá? Vamos fazer toda a lateral aqui agora. E prontinho, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem como que ficou. Ó. Ficou assim, ó. O que que vocês acharam? Gostaram aí, ó? Ainda consegui dar uma sujadinha aqui no papel, mas... Ai, nem vou limpar, não vai rasgar. Então, ficou assim, gente. Um bolo com um papel arroz aí, um bolo das antigas, né? Ó. Então, ficou assim. Bom, gente, bora pegar o outro bolão grandão, ó, como que ele ficou também, tá vendo? E tá um cheirinho de morango maravilhoso que sai dele aqui, nossa, muito bom mesmo. Ó, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ó, aí eu tinha uma embalagem só, tá bom? Então, vou colocar esse aqui, porque esse aqui ele vai com um topper também, né? Ó, dá pra ver um morango ali, ó. E também usei a mesma medida, tá bom, gente? De 4 leite condensado, 5 cremes de leite, uma xícara de leite em pó e 4 colheres de manteiga, tá bom? Pra fazer a mesma quantidade, tá? E deu certinho aqui, ó, as duas camadas pra esse bolão, tá bom? Ó, e aí a bandejinha que eu estou usando aqui dentro, a bandeja laminada, é a de número 5, tá bom? Pra ela caber aqui dentro da embalagem G70, com a G78 com a tampa, tá? Se vocês for fazer igual eu fiz o bolo anterior, aí tem que ser a embalagem de número 6, tá? Pra sobrar
mais espaço aí, tá bom? Para o cliente manusear, para vocês mesmos também trabalhar. Aqui onde eu tive que cortar um pouquinho, tava pegando, porque essa aqui é bem grossinha, bem larguinha, essa aqui, número 5, tá? Então tava pegando. Tem uma outra que eu compro em outro lugar, ela é mais fina, porém ela encaixa perfeitamente bem aqui dentro, mas essa aqui é mais grossinha, ela pega um pouquinho, então deu uma leve cortadinha aqui, ó, só pra tampa fechar, pra não ter problema, tá? Então, eu vou fazer a decoração desse bolinho, já eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, eu tingi o chantilly com um corante verde, eu usei verde folha e um pouco do menta, tá? Porque eu acho que meu verde folha está, ó, acabando. Também não passei a quantidade de chantilly, vocês sabem que quando eu tô no vlog, assim, de vários bolos, eu bato o chantilly, né? E aí eu vou utilizando conforme vai saindo, conforme o horário. Então, eu não tenho uma quantidade exata pra falar pra vocês. Ó, esse bolo eu usei X, tá? Porque eu bati de 2 caixas de chantilly logo cedo, tá? Hoje eu bati cedo, que eu acabei super tarde ontem. E aí, eu bati agora de manhã 2 caixas de chantilly e vim confeitando os bolos, todos eles, tá? Então, por último, é esse aqui. Eu espero que esse aqui dê. Eu vou tentar fazer um espatuladinho, tá bom? Eu espero que dê certo o espatuladinho que eu vou tentar fazer. Por quê? Por conta da bandeja, tá? Então, pode ser que atrapalhe um pouquinho mais por conta da bandeja do que do espatulado em si, tá? Então, é isso, gente, ó. Olha que coisa mais linda. Ó, removi. Sempre falo pra vocês quando tá mais moreninho. Eu também gosto de remover, né? Bem superficialmente, tá vendo, ó? Ele não tira nada do bolo, tá? É só mesmo aquele excesso de douradinho que eu gosto de remover, tá bom? Mas vai de pessoa pra pessoa. Eu prefiro tirar, tá bom, ó? Tá vendo? Ó, então ficou assim, ó. Eu vou decorar ele, não vou fazer vídeo decorando, né? Que senão vai ficar muito longo. Eu já mostrei um pouquinho da aplicação do papel arroz, tá bom? Então, esse aqui eu vou decorar rapidinho. Daqui a pouco eu mostro o resultado dele pra vocês. Mas, gente, olha o cheiro de morango que tá saindo desse bolo. Vocês não têm noção, não. Muito bom. Até fiquei até com ideia. Eu nem sou fã de morango. Aliás, acho que eu nem gosto muito de morango. Eu prefiro geleia de morango, tá? Então, bora decorar. Já eu mostro pra vocês. Gente, eu coloquei a tampa e esqueci de mostrar pra vocês o resultado, ó, mas acho que dá pra vocês verem. Então, ficou verde nas laterais, tá bom? E aí, aqui em cima, eu utilizei o biquinho 32 pra fazer esse efeito Lego aqui. Ela tinha me mandado uma foto inspiração, porém, era um trabalho todo em pasta americana, né? Pasta americana dá a sensação que é o próprio Lego, né? É perfeito, é bem bonito. Então, eu resolvi fazer assim, ó, tá? Todo coloridinho assim, ó. Bem desigual mesmo, assim como o Lego, ó. Então, ficou bem... Gostei do resultado, tá, gente? Então, ficou assim, era pra ter mostrado antes de colocar a tampa, né? Ó, aí cortei em cima, tá bom? Que aí ele já vai certinho posicionado com o topper. E, ó, combinou também super com a letrinha do nome dele também, toda coloridinha, ó. Achei que ficou uma gracinha, tá bom? E aí, aqui na frente eu posicionei alguns topperzinhos de Lego, tá? Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado. A minha filhota ali de fundo. Dá um oi aí, Vicky, minha gatona. É isso aí, Maluzinha foi pra lá. Cadê a Malu? Vem dar um oi, Malu, pessoal. Oi. E é isso, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou até o final, mais uma vez, muito obrigada. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau,